Muito bem, dando continuidade aqui às leituras dos discursos edificantes do Soren Kierkegaard. Vamos até o final desses discursos, certo? Esse livro, tradução de Álvaro Valls e Elzy Hagelung, Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, de 1847. O que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu. E agora, a segunda parte é o Evangelho dos Sofrimentos. Então, no vídeo anterior, nós terminamos um certo parágrafo aqui. Iremos continuar ele até chegar no próximo parágrafo, no próximo capítulo, certo? Que não terminamos o capítulo inteiro, mas vamos terminar mais esse capítulo aqui, onde ele falava: qual é então o fardo leve da mansidão? Ora, é o pesado, quando é carregado com facilidade. Mas qual é então o fardo pesado da mansidão? Ora, este pode ser o mais extremamente diverso, mas não é a sua diversidade o que faz a diferença, mas sim, ao contrário, a mansidão. O fardo leve da impaciência pode também ser o mais extremamente diverso, mas não é esta diversidade o que faz a diferença, mas ao contrário, é a impaciência que o torna pesado. Paciência, que a palavra é talmodigeden, dinamarquês, super difícil isso, as traduções aqui. Impaciência, que não combina com coragem, 313, Ikeholder, Zamen Med Mod, não se junta com ânimo, não se junta com ânimo. Impaciência que não combina com coragem, e só pertence ao gênero como um degenerado o faz. Mas é verdadeiramente assim. Com a mansidão, o fardo pesado torna-se, no sentido divino, verdadeiramente leve. Igualmente, é uma triste verdade que, com a impaciência, o fardo leve se torna verdadeiramente pesado. O benéfico é o jugo leve, e a mansidão o fardo leve. Não pode haver dúvida em toda a eternidade que o benéfico seja fácil de carregar. Por isto a dúvida se dirige contra outra coisa. Ela pode excelentemente compreender que o benéfico seja leve, mas ela não quer crer que o sofrimento pesado seja o benéfico. Não pode haver dúvida em toda a eternidade de que mansidão seja um fardo leve. Por isto a dúvida se dirige contra outra. Ela pode excelentemente compreender que a mansidão seja leve, mas ela não quer compreender que o pesado, graças à mansidão, se torna o fardo leve, que o fardo verdadeiramente se torna leve, mas é o que ocorre. Assim, quando aquele que hoje não sabe o que terá para viver amanhã, assim quando ele, segundo o preceito do Evangelho, pois Cristo não veio ao mundo a fim de abolir a preocupação com o sustento, trazendo bem-estar, não fica preocupado com o dia de amanhã. Então carrega, sim, facilmente o fardo pesado. Ai, enquanto de certo nunca há muitos, de quem se possa dizer possuírem o suficiente para todo o seu tempo de vida, assim pode, ao contrário, parecer alguém preocupado, cujo olho está perturbado por olhar longe demais. Como se a preocupação com o sustento se pudesse estender por um tempo ainda mais longo do que todo o tempo de vida dele. Quando é assim, então ele carrega o fardo pesado pesadamente, mas se pacientemente se decide a querer carregar o fardo enquanto aquilo for exigido dele, então não o carrega, contudo, facilmente. O mais astucioso e o mais forte de todos os inimigos é o tempo, especialmente quando ele se concentra para o assalto e se chama o futuro. Pois aí ele é como neblina, através da qual não se consegue ver perto. Mas quanto mais à distância se olha, tanto mais terrível parece ser. Quando a paciência alça a vista sobre o futuro, então se vê o quão pesado ele é. Mas o ânimo manso nem se preocupa com o dia de amanhã. A mansidão puxa apressadamente o olhar para dentro de si mesma, e por isso não enxerga a infinitude do futuro. O futuro ela chama de o dia de amanhã. O dia de amanhã também é o futuro, afinal, mas é o futuro visto tão de perto quanto possível. Tão docilmente ela avança, tão cautelosamente a mansidão trata do futuro. Mas bem de perto a gente, afinal, não enxerga a neblina,
a qual, se confia no olhar, assume uma figura assustadora. E o futuro a gente não consegue de jeito nenhum visualizar bem de perto. Por isso a mansidão nem consegue preocupar-se com o dia de amanhã. Por isso a mansidão nem consegue preocupar-se com o dia de amanhã. Não será isto carregar facilmente o fardo pesado do tempo, do futuro? Assim, quando aquele que nasceu escravo, quando ele, de acordo com a exortação visceral do apóstolo, pois Cristo não veio ao mundo a fim de abolir a escravidão, ainda que isto venha a seguir e a seguir daí, não se preocupa com isto, e só se isto se oferece escolhe ser livre. Então carrega o fardo pesado de modo leve e fácil. Quão pesado é este fardo? O infeliz o sabe melhor que os outros, e isto o sabe, junto com ele, a solidariedade humana. Se acaso suspira sobre o fardo, como a humanidade junto com ele, então carrega o fardo pesadamente. Se acaso se acomoda com seu destino e espera pacientemente sua liberdade, então ele não carrega, contudo, o fardo facilmente. Mas o de ânimo manso, que teve coragem para crer realmente na liberdade do espírito, este carrega o fardo pesado com facilidade. Ele nem desiste da esperança da liberdade, nem tampouco espera por ela. A questão que com razão é chamada de decisiva, a questão da liberdade. A questão que para alguém nascido escravo tem de ser chamada uma questão vital, sobre o ser e o não ser. Esta questão de vida ou morte, o manso a trata de modo tão leve, como se não tivesse a ver com ele, e contudo, de novo, tão facilmente que esta, de certo modo, tem a ver com ele, pois ele diz: não me preocupa ter nascido escravo, mas se eu pude ficar livre, aí vou preferir escolher isto. Morder as cadeias é carregá-las pesadamente. Zombar das cadeias é também carregá-las pesadamente. Pacientemente carregar as cadeias não é ainda carregá-las facilmente, mas nascido escravo carregar as cadeias da escravidão, como um homem livre pode carregar um colar. Isto sim é carregá-la facilmente. E é sempre assim a mansidão. Como às vezes se vê uma surpresa o que o espírito de poupança pode fazer de um tostão, assim um ânimo manso é forte em amildar e com isto tornar leve o pesado. Tal como um cético em retraimento ansioso quase não se atreve a tocar na terra, não ousa nada negar e nada afirmar para não ir longe demais. Assim também o de ânimo manso tem o retraimento da eternidade, mas não é ansioso, pois é, ao contrário, franco. Ele não é cético, mas crente e vigoroso. Ele respira saudável e livremente na fé, e contudo seu ânimo é tão dócil que até parece um monte de ninharias o que ele tem de carregar. Contudo, é assim que qualquer estado de espírito exterioriza o que ele é, traz para fora de si, transforma a tarefa em conformidade consigo. Não se pode dizer: onde há o maior perigo, há sempre um corajoso. Mas, ao contrário, onde há um corajoso, aí surge bastante perigo, pois isto lhe pertence, ele o exige. Isto faz parte do instinto de sobrevivência da coragem no corajoso. A tarefa torna-se outra em relação àquele que a resolve. O mesmo perigo que talvez seja superado por uma pessoa tímida torna-se visivelmente maior quando é um corajoso que o supera. A mesma injustiça que é suportada por uma pessoa de comportamento duvidoso torna-se visivelmente maior quando o justo a suporta. O mesmo salto que um fugitivo realiza levado pelo medo torna-se visivelmente maior quando um dançarino o realiza com leveza, facilidade. E assim a coragem torna o perigo maior e o supera. Magnanimidade torna a injustiça miserável e se ergue acima dela. Paciência torna o fardo pesado e o carrega, mas mansidão de espírito torna o fardo leve e o carrega facilmente. Por isto é que, humanamente falando, é ingrato ser manso de espírito, pois a mansidão adianta-se tão calmamente que ninguém presta atenção àquilo que é pesado. Nem mesmo aquele que coloca o fardo sobre o manso de espírito chega a saber direito o que há. A coragem é recompensada com a visibilidade da vitória,
a magnanimidade com o orgulho do olhar, a paciência pelas marcas do sofrimento. Mas a mansidão é irreconhecível. O escravo de espírito manso oculta assim com sua mansidão a injustiça de seu senhor, pois até parece que o escravo está muito bem acomodado junto ao seu senhor, o que aliás de fato ocorre graças à mansidão. Se portanto um viajante visse como os escravos suspiram amarrados às cadeias, ele ficaria atento, sua solidariedade despertaria, ele quereria dar uma candente descrição do horror da escravidão, mas ao escravo manso de espírito ele não prestaria atenção, ele talvez quisesse até acreditar que era o Senhor a pessoa boa. Quando assim a mulher tranquila suporta com mansidão todas as dificuldades e humores e ofensas do marido, talvez até sua infidelidade, isto não aparece, contudo, de que adianta falar de como isto parece, afinal isto não dá para ver. Caso ela o suporte pacientemente, talvez isto dê para ver, mas se ela vive em algum lugar, esta mulher de espírito manso, então só se vê um casamento feliz, então só se vê um homem amado e uma esposa que é feliz em seu lar, ditosa com seu marido. Sim, ditosa ela é, se não tem sorte com seu marido, mesmo assim é bem-aventurada por sua mansidão de espírito. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Sim, Cristo era de ânimo manso. Se ele não tivesse sido mansidão de ânimo, então ele certamente não teria sido de modo algum aquele que dizia ser. Mas se ele não tivesse sido mansidão de ânimo, então não teria de modo algum sofrido tanto. Então o próprio mundo teria estremecido ante a injustiça feita contra ele. Mas sua mansidão de ânimo encobria a culpa do mundo. Ele não reivindicava seu direito, não alegava sua inocência, não comentava o modo como pecavam contra ele, nem com uma única palavra lhe chamava a atenção para a culpa que gritava aos céus. Mesmo no instante derradeiro ele dizia: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não encobria sua mansidão aqui a culpa deles, que se torna muito, muito menor do que ela é, quando ele fala assim sobre ela. Enquanto que, num outro sentido, afinal, torna-se ainda mais terrível por pecar contra a mansidão. Quando Pedro o negou 3 vezes e Cristo mansamente apenas olhou para ele, não encobre esta mansidão a culpa de Pedro e a torna em algo muito menor? Escuta só a exclamação da linguagem: negar o seu Senhor 3 vezes naquele momento em que ele está sendo traído, em poder dos inimigos, ridicularizado e escarnecido. Tu estremeces ao atentares para isto, não com a descrição do fato, mas apenas com o enunciado. A mansidão de Cristo, pelo contrário, impede alguém de atentar para quão funda era esta queda. Esta mansidão de ânimo nós devemos aprender dele, e esta mansidão de ânimo é a marca mais definidora do cristão. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mateus 5,39. Não é mansidão que tu não bates de volta. Não é mansidão que te conformes com a injustiça e a tomes por aquilo que ela é. Mas mansidão consiste em que tu ofereças a face esquerda. Magnanimidade suporta também a injustiça, mas a rigor ela faz que esta se mostre maior do que ela é, ao colocar-se acima desta. Paciência também suporta a injustiça, mas não a torna menor do que ela é. Somente a mansidão torna a injustiça menor, pois quando não se torna algo por aquilo que é, e este algo é injustiça, agravo, ultraje, a gente torna a injustiça certamente menor. Que isto aconteça diante de nossos olhos, no instante em que o primeiro golpe se abateu. Não é verdade, tu fixas tua atenção na injustiça e tua vez no sujeito magnânimo, e tua vez no paciencioso. Mas quando o de ânimo manso com seu espírito tranquilo oferece sua face esquerda, então ficas impedido de te tornares atento. Ele suporta a injustiça com tanta leveza, facilidade, que tu quase ficas menos indignado com o autor. Não é mansidão que tu perdoes teu inimigo, mas as 70 vezes 7 vezes, isto é mansidão, ou isto.
que o manso de ânimo está tão preocupado em perdoar que quase parece que era ele que precisava do perdão. Que o manso de ânimo, que sabe humildemente como o perdão celestial para ele depende de seu perdão, realmente precisa perdoar seu inimigo. A mansidão suporta, portanto, o fardo pesado com leveza, e o fardo pesado do agravo tão facilmente que é como se o delito do culpado se tornasse menor. O paganismo não conhece esta mansidão. Esta tem no sentido cristão uma característica maravilhosa. Não tem nenhum prêmio nesta terra, e ainda mais uma única característica maravilhosa, que o seu prêmio é grande no céu. Já falamos agora de como o cristão suporta facilmente o fardo pesado, de como ele não se diferencia dos outros homens por estar liberado do fardo, mas é cristão por suportá-lo facilmente. O que carrega o jugo benéfico e o que pesadamente sobrecarregado carrega o fardo leve. Este é um cristão. Mas quando Cristo fala de um fardo leve, quando ele diz, meu fardo, aí se pode pensar com isto em um fardo bem especial, que ele impõe sobre seus seguidores. Com certeza ele lhes impôs carregar facilmente os fardos humanos, mas aí ao mesmo tempo um fardo leve que é próprio para os cristãos. Qual é este? Perguntemos primeiro assim, qual é de todos os fardos o mais pesado? Ora, de certo, a consciência do pecado. Sobre isto nem deveríamos discutir. Mas este quem manda embora a consciência do pecado e dá ao invés disto a consciência do perdão. Este com certeza retira o fardo pesado e coloca em seu lugar o fardo leve. Contudo, por isso, um fardo, ainda que seja chamado de leve. Sim, se alguém não quer compreender que o perdão também é mesmo assim um fardo, que deve ser carregado, ainda que um fardo leve, então ele toma o perdão em vão. O perdão não deve ser merecido, tão pesado ele não é. Mas ele não pode ser encarado com vaidade, de jeito nenhum. Tão leve e fácil ele não é, absolutamente. O perdão não deve ser pago, tão caro ele não é. Ele não pode ser pago. Mas não deve, de modo algum, ser encarado como um nada, para tanto ele foi adquirido caro demais. Vê aqui de novo o importante é a mansidão, para que se creia, para carregar o fardo leve do perdão, para carregar a alegria do perdão. Para a carne e o sangue tem de ser difícil carregar este fardo leve, mas se o fardo leve se torna pesado de carregar, isto se deve ao espírito rebelde que não quer crer. Se ao contrário o fardo leve se torna tão leve que nem pode mais ser chamado de fardo, então a leviandade o tomou em vão. O perdão, reconciliação com Deus, é um fardo leve de se carregar, e contudo ele é justamente como o fardo leve da mansidão, pois para a carne e o sangue é o mais pesado de todos, ainda mais pesado do que a consciência do pecado, pois ele leva ao escândalo. Como por isso o cristão sempre deve ser reconhecível pela mansidão de ânimo, assim é também o essencialmente crístico, justamente de um tal modo que só pode ser crido na mansidão. Qualquer exagero, o da melancolia ou da leviandade, é propriamente um sinal de que a fé não está bem presente. Pois Cristo não veio ao mundo para fazer a vida leve e fácil no sentido da leviandade, nem para torná-la pesada no sentido da melancolia, mas para impor o fardo leve ao crente. O leviano quer deixar tudo ser esquecido, ele crê em vão. O melancólico não quer deixar que nada seja esquecido, ele crê em vão. Mas aquele que crê, ele crê que tudo está esquecido, mas contudo de um modo que ele carrega um fardo leve, pois não carrega a recordação de que tudo lhe foi perdoado. O leviano quer deixar até esta recordação ser esquecida. Tudo está perdoado e esquecido. Mas a fé diz, tudo está esquecido, lembra que isto foi perdoado. Pode-se esquecer, afinal, de muitas maneiras. Pode-se esquecer porque se ganha outra coisa para pensar. Pode-se esquecer irrefletida e levianamente. Pode-se achar que tudo está esquecido porque a gente mesma se esqueceu. Mas a justiça eterna só pode e só quer esquecer de uma única maneira, pelo perdão, mas assim o crente não pode afinal esquecer de jeito nenhum.
Ele precisa, pelo contrário, constantemente ser lembrado de que isto lhe foi perdoado. O melancólico não quer esquecer, não quer recordar que foi perdoado, quer lembrar a culpa. Por isso ele não consegue crer. Mas a partir do perdão deve, na verdade, surgir uma vida nova no crente, de modo que de maneira alguma pode ser esquecido o perdão. Apenas a lei não é mais um pedagogo até Cristo, mas o perdão, graças a Cristo, é um pedagogo suave que não tem espaço no coração para lembrar o esquecido, mas, no entanto, lembra daquilo na medida em que ele diz: mas apenas lembra de que isto te será perdoado. Não está esquecido, mas está esquecido no perdão. Cada vez que te lembras do perdão, aí aquilo está esquecido, mas quando tu esqueces o perdão, então aquilo não está esquecido. Então o perdão está sendo desperdiçado. Isto não é, afinal de contas, um fardo leve? Sabes tu, meu ouvinte, explicá-lo de outra maneira? Então me explica isto. Eu nada mais sei senão esta coisa singela da fé, que no entanto se relaciona com um discurso difícil, pois é sempre um discurso difícil aquele que combina palavras tão distintas como leve e fardo. É um discurso difícil, mas uma vida humana também tem dificuldades. Porém, este discurso difícil dá para se compreender e as dificuldades da vida dá para suportar, sim, para suportar facilmente para o cristão, pois para ele o jugo é benéfico e o fardo é leve. Muito bem. Então aqui a gente termina esse parágrafo e vamos continuar na próxima leitura.